Porque quando a gente vai também para a internet, a gente vai ver que essas linhas vão sofrer uma grande diferença. Vão mudando aí de acordo com a formação ou a tradição ou quem as cria. Enquanto Zélio estava encarnado, foram fundadas mais de 10.000 tendas a partir das acima mencionadas. Zélio nunca usou como profissão a mediunidade, sempre trabalhou para sustentar sua família e, muitas vezes, manter os templos que o caboclo fundou, além das pessoas que se hospedavam em sua casa para os tratamentos espirituais, que, segundo o que dizem, parecia um albergue. Nunca aceitara ajuda monetária de ninguém, era ordem do seu guia-chefe, apesar de inúmeras vezes isto ser oferecido a ele. O ritual sempre foi simples. Nunca foi permitido sacrifício de animais. Não utilizavam atabaques ou quaisquer outros objetos e adereços. Os atabaques começaram a ser usados com o passar do tempo por algumas das tendas fundadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas, mas a tenda Nossa Senhora da Piedade não utilizava em seu ritual. Bom, vamos lá. Falar um pouco também disso aqui, que é interessante. A Umbanda, como Zélio criou e fundou, na verdade, a gente pode chamar daquela... como se fosse um kardecismo, onde se sentavam numa mesa branca, onde se reuniam os médiuns, mas ali podiam dar comunicação pretos velhos, caboclos e outros tais guias que fossem. Então, na verdade, era como se fosse aquela mesa branca, que a gente chama, né? Que ela tem um pouco do ritual do espiritismo, um pouco do ritual do próprio... da própria Umbanda, da própria coisa. Então, era a mesa branca. É bem diferente hoje, pode ver que aqui depois é que começou a ser usado o atabaque. Então, provavelmente, começou a receber guias, entidades que tinham mais voltadas para as religiões afro-brasileiras, para poder atender também as pessoas que também não se encaixavam nessa religião, como o candomblé, o batuque, ou seja lá qual for, afro-brasileira, mas também não se encaixava no ritual, nas religiões do espiritismo, necessitavam também ouvir o som do atabaque. Então, começa-se também a ter o atabaque. Mas é importante que elas nunca tiveram o sacrifício de animais nem nada. Sempre paramentado de roupa branca, simples, sem nenhum adereço. Oi, Patrícia, pode falar. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Estamos sim, boa noite. Eu estou no trajeto. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou da mesa branca, aí eu lembrei, quando minha mãe, a gente morava em Peruíbe, ela começou a ir numa casa assim. Era mesa branca, eu acho que era... Na época, eu não lembro muito, mas era mais ou menos assim. E eu lembrei agora que ela recebia eu não sei se é um espírito, uma entidade, não sei, chamava Estelita, mas não tem nada a ver com matriz africana. E aí poderia também? Pode sim, Patrícia. Aí a Porque gente eu lembro vê... que ela trabalhava com véus, ela falava numa língua, parecia que ela falava em espanhol, era bem diferente, assim. E foi quando ela foi nesse lugar. Provavelmente cigano. Nós vamos ver que essas linhas depois elas vão entrando, né, elas vão adentrando a linha da Umbanda. A linha da Umbanda ela começou com preto velho e caboclo, mas depois ela foi agregando
uma quantidade imensa, ou quase todas, depois nós vamos ver aqui, de outras linhas, que a gente pode chamar, que é baiano, cigano, linha de boiadeiro. Todo mundo que era rejeitado. Exatamente. Tudo que era rejeitado nas outras, aqui Vinha pode. bombando. Vem para cá que a gente aceita. Vem trabalhar aqui. É exatamente isso. E depois nós vamos ver que isso tem um motivo. É um motivo muito importante que a gente tem que conhecer, mas eu vou deixar mais para quando chegar dentro da apostila aqui, para a gente conhecer esse motivo. Então, foi se agregando. Mas, na verdade, é gozado, né? A gente nunca... Eu, quando era moleque, o meu avô, ele recebia um truto velho para benzer a gente, mas ele nunca foi de centro. Ele só recebia e benzia a gente. Mas meu tio ele frequentava a mesa branca. Então, às vezes, eu ia com ele. E eu ia para o interior com uma tia. Essa tia também tinha uns parentes que também frequentavam centros de mesa branca, e eu não sabia, eu só ia. E é gozado, né? E era bem assim mesmo. Ou era uma mesa em que eles sentavam e davam as comunicações. Eu cheguei aí em um em que tinha, né, o trabalho, depois, quando recebiam as entidades, cada um entrava numa cabine. E você entrava dentro dessa cabine para conversar com aquela entidade e tomar um passe. Mas sempre todos de branco, só com palmas, não tinha atabaque, não tinha nada. Eu vim conhecer mesmo a atabaque e tudo mais quando eu entrei na tenda de Umbanda Caboclo Sete Montanhas, Pai Gabriel, da mãe Clarice. Mas eu tinha já conhecido vários centros que a gente chamava de mesa branca, porque era só assim, só a mesa, inclusive não se davam só comunicações de caboclos, de índios. Eu lembro que tinha comunicação também de advogados, de médicos era muito comum, para fazer consulta, para poder dar receitas, receituários. Então, tudo isso doutor daí... isso, doutor aquilo, né? Eu confesso que foi um dos lugares que eu mais tive medo, porque eu nunca vi tanto espírito falando numa mesa, e eu não quis ir mais. Eu falei para minha mãe, não quero vir aqui não, é um bando de gente dessa mesa sentada aqui, um bando de espírito, que você não parece que não tem ninguém vivo aqui. Isso. Mas era assim, eram as manifestações. Eu tive bastante medo, porque era bem forte mesmo. Era bastante manifestações. Vocês vejam, é diferente, por exemplo, de trabalho mediúnico feito na casa espírita. O trabalho mediúnico feito na casa espírita, na maioria das vezes, nós atendemos a sofredores. Então, os médiuns dão passagem para espíritos em sofrimento, espíritos perturbados, obsessores, tem alguns trabalhos específicos para obsessores, que chamam a desobsessão, e o esclarecedor, ou a pessoa que não recebe, que está ali para conversar com aqueles espíritos, vai se comunicando com ele e vai fazendo com que ele saia daquilo que ele está, daquele transe, daquele momento de dificuldade que ele passa após desencarnar. Nesses trabalhos aqui na Umbanda ou nessa mesa branca, são os espíritos de diversas coisas que dão comunicação, não são sofredores. Desculpa, como eu falei, são médicos, advogados, caboclos, preto velho, como você falou, cigano, é uma multidão de espíritos que vem lá para conversar com as pessoas, para se manifestar, para passar receita, para dar, como é que se fala? Orientações às pessoas. É diferente, tá? Então, já começa aí a Umbanda realmente, propriamente dita, dessa forma. Porque na Umbanda, nós temos, em alguns casos, mas isso é um trabalho mais fechado, ou acontece em trabalho, mas pouca gente fica sabendo, nós atendemos também alguns casos de sofredores ou de obsessores. Mas fica ali restrito e é muito pouco.
Já nos trabalhos mediúnicos do espiritismo, a maioria é para trabalho de desobsessão ou de atendimento fraterno, que a gente chama, que é atender esses tipos de espíritos. Claro que nós temos trabalhos específicos, onde só vem a espiritualidade superior para nos dar orientação, para falar conosco e tudo mais. Mas é uma diferença grande. Inclusive, nós vamos ver aqui na apostila, mais para frente também, ou quando vocês lerem os livros Tambores de Angola, Aruanda, vocês vão ver lá relatos que esses espíritos mais difíceis, rudes, esses obsessores, contumazes e muitos outros espíritos assim muito difíceis, eles são trazidos na Umbanda, são aproximados dos médios da Umbanda, recebem um choque anímico na Umbanda, porque é uma carga muito mais poderosa que ele tem que receber, e o médio de Umbanda é um pouco mais, vamos dizer assim, forte para receber esse impacto, e depois eles são encaminhados aos centros espíritas kardecistas para serem esclarecidos. Tá? Então, é muito interessante, e é uma coisa que nós temos que deixar de lado, que religião ela atua, cada uma na área dela, eu não posso ir na outra, eu não posso ver a outra, aqui é isso, é só assim. Como o Caboclo das Sete Encruzilhadas aqui falou, aqui encarnado é que há divisões. Aqui encarnado é que eu tenho Umbanda, Espiritismo, Catolicismo, Evangélica, e um não pode com o outro, um tem coisa do outro. No plano espiritual, não existe isso. Existe, sim, uma união entre todos os espíritos bons que querem auxiliar, e eles auxiliam em qualquer religião, em qualquer lugar, a qualquer um. Não há divisão na espiritualidade. Há, sim, como nós colocamos lá no começo, que eu iniciei com o relato do livro do roteiro de Emmanuel. Cada um que desencarna, ele não se modifica. Então, se eu sou evangélico, ao desencarnar, eu sou evangélico. O umbandista, umbandista. O espírita, espírita. O católico, católico. O judeu, judeu. Então, a mente daquele espírito, ainda ignorante, continua naquilo que ele pensa. Mas a espiritualidade superior não mais pensa como católico, espírita, umbandista, candomblé, não. É único. Ela pensa como Jesus, o Cristo, e como servir a Deus. Não existe religião. Então, é uma coisa que a gente tem que entender. Mas, voltando lá, como existem espíritos que desencarnam e continuam mantendo dentro do seu pensamento aquele culto que ele praticava, ele precisa de um culto aqui dos encarnados que o aceite, que ele possa se manifestar. Para isso é criada a Umbanda e todas as religiões que nós temos. Então, voltando aqui, as guias usadas eram apenas as determinadas pelas entidades que se manifestavam. A preparação dos médiuns era feita através de banhos de erva e do ritual do amaci, isto é, a lavagem de cabeça, onde os filhos de Umbanda afinizam a ligação com as vibrações dos seus guias. Após 55 anos de atividade, entregou a direção dos trabalhos da tenda Nossa Senhora da Piedade às suas filhas Zélia e Zumeia, as quais
Dirigiram os trabalhos até setembro de 2005, quando fecharam a tenda.